Eu vou tentar raciocinar aqui. Há um tempo atrás, o Ronaldo veio a público e disse que, se dependesse dele, o Cruzeiro já teria saído do Mineirão no ano passado mesmo. Porque ele via como altamente lesivo à instituição a permanência do clube no Mineirão com os moldes traçados no contrato proposto pela Minas Arena. Segundo as palavras do próprio Ronaldo, ele já havia dito para o senhor Gabriel Lima que o Cruzeiro não estaria mais disposto a negociar. Gabriel Lima, então, insistiu, por ser um bom gestor que é, o Ronaldo permitiu que ele fosse até a Minas Arena e conversasse. O Cruzeiro criou um novo projeto e dentro desse projeto, segundo as palavras do próprio Gabriel Lima, lá no Samuel Venâncio, depois se você quiser dar uma olhadinha lá na live, que foi ao ar no mês passado, ele disse com todas as letras que formataram um novo contrato e dentro deste novo contrato, as cláusulas diziam que a Minas Arena iria arrecadar os mesmos valores que arrecadaram na temporada de 2022. O Cruzeiro sairia fortalecido, porque os jogos seriam rentáveis, e o governo do estado não teria mais necessidade do repasse mensal. Todos nós sabemos do repasse mensal. Nunca é menos de 2 milhões. Já chegou ao ponto de 13 milhões. Isso não sou eu quem está dizendo. São os números. As matérias estão aí para todo mundo ver. Já houve repasse de 13, de 12, de 11, de 13, de 10 milhões de reais para Minas Arena por mês. Minas Arena que fez um investimento de 800 milhões, segundo as palavras da própria Minas Arena, no Mineirão, mas já arrecadou 1 bilhão e 200 milhões e continua a ganhar. E tudo bem. Se tem jogo, a Minas Arena ganha. Se tem show, a Minas Arena ganha. Se não tem jogo e não tem show, a Minas Arena ganha também, porque o governo do estado paga. Nós pagamos. O CEO do Cruzeiro, Gabriel Lima, disse que colocou esse contrato na mesa e recebeu a resposta quase 2 meses depois. E a resposta era negativa, porque não era interessante para a Minas Arena. Não teve diálogo. O Gabriel Lima simplesmente deu de ombros e disse que não tinha mais conversa com o Cruzeiro. Mas ele não disse com essas palavras. É só você buscar os twitters antigos do Gabriel, do Samuel Lloyd. Samuel Lloyd desdenhando do Cruzeiro. Simples assim. Levando para público coisas de reunião interna. Um péssimo executivo. Mas tudo bem. Cruzeiro rompeu as negociações, os diálogos e não abriu mais conversas. Com a Minas Arena, o Ronaldo foi taxativo em dizer que já havia fechado o contrato com o Independência e que lá no Mineirão o Cruzeiro não jogaria nessa temporada. É ruim para o Cruzeiro. Esportivamente falando. É ruim para o time, é ruim para a torcida, porque a torcida do Cruzeiro é acostumada com o ambiente, a torcida do Cruzeiro é acostumada com o local, a torcida do Cruzeiro faz grandes festas por ali, isso é inegável. As histórias heróicas, imortais do Cruzeiro foram conquistadas ali naquele certame, embora o rebaixamento também fora. Mas, enfim, a coisa não caminhou, a coisa parou. A coisa não tinha para onde ir, então ficou estagnada. A torcida do Cruzeiro se mobilizou de maneira tal, quando percebeu a sua força, ao conseguir vetar o projeto Revitalização do Raposão. O torcedor do Cruzeiro viu que a força que ele tem, tanto nas redes sociais, quanto fisicamente também. Então, vamos nos juntar e vamos buscar o Mineirão de volta, porque nós conseguimos, né? Esse foi o diálogo entre a galera do Conselho das Torcidas e a torcida em si. A torcida se virou para o Conselho e disse, estamos fechados. O Conselho falou, então vamos embora. E foram. Criaram um grupo e que agora, nesse momento, está tendo briga lá, viu? Neste exato momento. 10 minutos para as 11 horas. 10 horas da noite e 50 minutos. Tá tendo briga lá, porque a galera não está compreendendo. Mas não está compreendendo o quê, Cláudio? O Pedrinho do Supermercado BH se dispôs a ir lá no Mineirão para poder conversar com o Samuel Lloyd a convite do mesmo. Se não tinha mais diálogo, eu fico tentando entender.
por que que Samuel Lloyd chamou o Cruzeiro para conversar. Ah, mas o Pedrinho não é Cruzeiro. O Pedrinho faz, sim, parte de alguma coisa dentro do Cruzeiro. Não acredito eu que o Pedrinho, sendo o camarada que futuramente, vamos falar assim, terá 20% do clube, porque já pagou adiantado ou está pagando, né? Terá 20% do clube e será sócio minoritário, mas será. Será que ele iria, sem ter o aval daqueles que mandam no Cruzeiro, daqueles que são donos do Cruzeiro, falando especificamente do Ronaldo e do seu representante maior, o senhor Gabriel Lima, assim como o Paulo André também, que são os braços do Ronaldo aqui dentro do Cruzeiro? Será que o convite não chegou para o clube e o clube não querendo ter esse tipo de diálogo mais justo e exatamente pela forma de tratativas do Samuel Lloyd num passado não muito distante, não entraram em contato com o Pedro e conversaram com o Pedrinho para o Pedrinho ir lá conversar com o cara ou saber o que ele tinha para propor? E logo na sequência há também o convite estendido ao Conselho de Torcedores. São 2 pontos que nós precisamos focar e tentar entender para não cairmos na armadilha do inimigo. Será que a ideia do Lloyd, inteligente como é, não é virar a torcida contra o clube? Porque apresentaram um projeto para o torcedor e nesse projeto, segundo as palavras dos próprios torcedores na nota oficial que fizeram divulgar, disse que, se for a longo prazo, é mais saudável para o Cruzeiro. Traz um benefício maior à instituição. E com isso, os torcedores se sentiram instigados pela proposta e vão marcar uma nova reunião com o Conselho do Cruzeiro, com a diretoria do clube, para apresentar esse projeto, para talvez tentar conseguir abrir ou reabrir o diálogo entre as partes. E logo, óbvio, a intervenção do Pedrinho eleva o nível de patamar de conversa. Este é o primeiro ponto que eu fico pensando. O segundo ponto é, a torcida do Cruzeiro está mobilizada, alguns deputados abraçaram a causa e já são 27, 28, se não me falta a memória, assinaturas em favor de abrirem uma CPI para fazer a averiguação minuciosa. Tá suja, né? Cheio de poeira. No contrato, nas minutas contratuais entre Minas Arena e governo do estado. Com isso, há a mobilização. Porque quando o Cruzeiro, o CEO do Cruzeiro apresentou a proposta para Minas Arena, quando o CEO do Cruzeiro apresentou a proposta para a Minas Arena, dando a entender que a Minas Arena ganharia, que o Cruzeiro ganharia e que o Estado não precisaria mais colocar a mão no bolso para pagar a Minas Arena, o que aconteceu? Qual foi a reação do Estado quando a Minas Arena negou a proposta? Essa foi a reação do Estado. Aí agora, com essa CPI prestes a acontecer, a galera se mobilizou para conversar novamente num assunto que não tinha mais diálogo, que já estava resolvido. E o não diálogo não partiu não partiu do Cruzeiro, partiu do Lloyd, quando disse que não tinha conversa, ou era do jeito que eles queriam, ou não era de jeito nenhum. A CPI prestes a acontecer, a ser aprovada, para ter uma investigação minuciosa nas minutas contratuais, chamam-se para um diálogo. Uma coisa nós sabemos, não temos prova, mas eu não quero nem saber. Eu falo sem provas aqui sobre este assunto. Todo mundo sabe que esse contrato, ele fere a integridade moral dos envolvidos. Porque se não ferisse, não teria nenhum tipo de recuo. E por que chamar o diálogo agora? Porque a polícia pode entrar no meio. O Ministério Público pode entrar no meio para poder fazer as investigações. Foi assinado lá atrás pelo Pimentel. Mas depois do Pimentel passaram inúmeros governantes. E esses governantes fizeram vistas grossas. Já tem mais de 10 anos que o Cruzeiro está sendo escravizado pela Minas Arena. O Atlético também era. Neste aspecto, todos concordam, atleticanos e cruzeirenses, de que a Minas Arena lesava o Atlético, que não vai jogar lá mais, e que lesa o Cruzeiro, porque o Cruzeiro vai precisar jogar lá. O Estado paga todo mês.
Quando ele não precisava pagar mais, ele fingiu que não sabia de nada e mandou a Minas Arena resolver. Assim acredito eu. A Minas Arena deu sequência no seu trabalho porque ela está respaldada no contrato. Lesivo ou não, está respaldada no contrato. E isso faz com que o próprio governo do estado, seja ele quem for, nas entrelinhas, tem um envolvimento aí. Porque se cair um, cai muita gente. E a CPI funciona para isso. A gente sabe que aqui no Brasil as CPIs costumam acabar em pizza no boteco da esquina. Pizza não, né? Torresmo com cabelo e cachaça no copo de massa de tomate. É assim que acabam as CPIs no Brasil. Mas uma coisa acontece, os nomes são colocados na mesa. Quais nomes seriam estes? Seriam só os nomes antigos? Acredito que não. Porque senão os governos atuais, os governos estaduais atuais, eu não estou falando só do Zema, não. A bomba agora está no colo dele, que ele resolva. E que ele resolva. Os governos posteriores ao governo do Pimentel, será que ganharam alguma coisa? Ou que ganham alguma coisa ainda com esse repasse que o Estado faz à Minas Arena? O Estado faz o repasse para a Minas Arena. Mas vai para o bolso de quem esses valores absurdos? Para o meu não é. Para o seu que está me assistindo aí também, eu tenho certeza que não. Por que agora?